Olá, muito boa tarde para todos vós. Convosco nesta tarde, o pastor Joaquim Paulino, e quero, nestes momentos nossos de reflexão, voltar a um tema que me parece bastante importante naqueles que queremos andar numa caminhada com Cristo. E a minha pergunta, ou digamos o meu pensamento é acerca daqueles que muitas vezes, estando dentro das próprias igrejas ou dentro de grupos, mas que permanecem numa luta com o pecado, com as amarguras, com muitas coisas negativas ainda nas suas próprias vidas. E podemos pensar, mas quais são as causas desta vivência, desta maneira de estar? Penso que é porque ainda não se entendeu o que é necessário, que é imperativo para se entrar no reino de Deus. É imperativo o verdadeiro arrependimento. E hoje parece que não se está falando acerca de arrependimento, parece que queremos levar as pessoas de uma forma humana. Mas nós não podemos fazer isso. Não é apenas uma pequena alteração nas nossas vidas, mas uma mudança radical. Muitos cristãos não sabem isto e têm uma caminhada com Deus cheia de obstáculos, por vezes, que os conduzem a becos sem saída. Então, sem verdadeiro arrependimento, não poderá haver novo nascimento. Arrependimento e novo nascimento. Há 2000 anos atrás, nós vamos realmente ver isto, analisando. Há 2000 anos atrás, Deus mandou o seu Filho Jesus para este mundo para levar a salvação a toda a humanidade. Jesus Cristo é o Salvador, que foi predito pelos profetas muitos séculos antes. Mas mesmo assim, antes de Jesus vir, para cumprir a sua missão, era necessário vir outra pessoa antes dele. Isso, biblicamente, nós analisando, que Mateus capítulo 3, verso 1, diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então João Batista, o objetivo da sua vinda era preparar os corações para que estes pudessem receber o Messias, o enviado de Deus ao mundo. No deserto, a mensagem de João foi bem simples. Ele pediu das pessoas uma única coisa: arrependimento. Mudar de atitude, mudar o pensamento, deixar verdadeiramente que Deus nos mude, nos transforme. Acharmos perdidos de tal maneira, acharmos num caminho errático e errante de tal maneira, em que os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas motivações estão completamente erradas diante de Deus. Nós fomos feitos com um propósito. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para ter uma comunhão diária com Deus. Nós fomos feitos para realmente revelar essa comunhão com Deus e essa comunhão extensiva até a toda a criação através do homem que tinha uma comunhão perfeita com Deus. Mas isso aconteceu. Houve um corte nessa comunhão com Deus. O homem caiu muito longe da presença de Deus. É necessário reconhecer que estamos errados. Que o caminho que temos é de morte. É de separação de Deus, que o Espírito que em nós foi soprado pelo próprio Deus, quando foi feito realmente o homem, feito do pó da terra, feito do barro, e o próprio Deus soprou no nariz, soprou para dentro do homem, e o homem foi feito uma alma vivente. Mas essa comunhão com Deus perdeu-se quando o homem desobedeceu ao mandamento do Senhor. Quando o homem quis ser superior a Deus.
quando o homem tomou no seu coração realmente uma desconfiança de Deus, então o homem ficou muito longe. Então os caminhos do homem são caminhos de morte. Então necessário é reconhecer que em nós não existe bem algum e que é necessário arrependermos-nos dos nossos pecados, dos nossos caminhos, das nossas motivações erradas, das nossas motivações egoístas, dos nossos caminhos de protagonismo, dos nossos caminhos de orgulho, dos nossos caminhos de vaidade. É necessário reconhecer e pedir perdão ao Senhor. É necessário reconhecer. É necessário haver arrependimento. Há algo notável nisto, apesar da vinda de Jesus como Messias ter sido destinado no plano de Deus há muito tempo, ele não podia vir sem realmente os corações estivessem preparados para o receber. Esta preparação, segundo a palavra, foi através do arrependimento. Mostra isto quão importante o arrependimento é. Jesus só poderia vir, levar a sua mensagem e cumprir a sua missão após as pessoas terem preparado os corações pelo ato do arrependimento. Este princípio também conta para cada um individualmente, cada um de nós. Jesus só poderá vir a cumprir a sua missão na nossa vida quando o teu e o meu coração estivermos preparados pelo arrependimento, dizendo: Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, quando nós temos não são palavras ditas, nem palavras realmente repetidas, é uma sinceridade diante de Deus, honestidade diante de Deus, uma verdade no nosso íntimo para com Deus, porque Deus vê o coração, Deus vê se é verdade isso em ti. Então, quando isso é verdade em ti, Deus realmente pode vir a morar novamente em nós. Muitos cristãos, nós podemos ver às vezes os dilemas e as lutas. Muitos cristãos confessos têm problemas com a sua fé. Procuram fé, pedem por fé nas suas orações para que o Senhor lhe dê mais fé. Escutam pastores para descobrir como receber a fé. Vão a conferências acerca da fé. Mas no fundo o problema deles não tem a ver com a fé, mas sim com a falta de arrependimento. Estou convencido que muitos daqueles que se professam cristãos têm dificuldade em viver uma vida de fé. Têm um problema básico em comum: nunca satisfizeram a exigência primária de Deus para com o homem. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependimento é o primeiro passo fundamental para qualquer pessoa tem que dar para voltar para Deus. No princípio do Evangelho de Marcos, encontramos as primeiras palavras que Jesus pregou. Marcos 1, verso 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus não só pode salvar quem se encontra perdido. Aliás, Jesus só pode salvar quem se encontra perdido e errante. A primeira exigência concreta que Jesus fez aos seus ouvintes não foi crede no Evangelho, mas arrependei-vos e crede no Evangelho. Ninguém alguma vez colocou na Escritura uma ênfase maior na necessidade de arrependimento do que o próprio Jesus. Em Lucas 13, verso 1 a 5, leiamos: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, não! Digo-vos antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui o povo, ao falar com Jesus, estava a descrever uma tragédia, uma ocorrência, de que todos na altura estavam cientes, a notícia tinha saído ali. Desastres dramáticos sobre estes dois grupos de pessoas.
O primeiro grupo de galileus, acerca dos quais os registros dizem que Pilatos tinha misturado o seu sangue com o sangue dos sacrifícios. Aparentemente, estas pessoas estavam envolvidas num ato religioso de sacrifício. Por alguma razão, Pilatos, o governador romano, tinha-os executado enquanto eles estavam oferecendo os seus sacrifícios, pelo que o seu sangue se misturou com o sangue dos animais que tinham oferecido em sacrifício. O povo daquele tempo deve ter achado isto uma forma terrível de morrer. O facto de estar praticando um ato religioso de sacrifício e de ser executado ao fazê-lo. Então o povo que estava a falar com Jesus perguntou-lhe: estes galileus fizeram alguma coisa especialmente má para que este terrível desastre tenha vindo sobre eles? Mas Jesus respondeu: não necessariamente. E então ele deu volta à questão e disse ao povo que lhe tinha perguntado: mas se vocês também que me estão a contar esta notícia, mas a não ser que se arrependam, também de igual modo perecerão. O segundo incidente foi um desastre, no qual uma torre chamada Torre de Siloé, caiu sobre um certo número de pessoas, matando-as, cerca de 18 pessoas. Mas o ponto da questão é que, embora estes dois grupos de pessoas tenham sofrido mortes especialmente dramáticas, as quais podiam ser vistas como uma espécie de julgamento de Deus ou um destino sobre elas, Jesus diz: não pensem que o vosso caso, na sua essência, sejam diferentes do deles. Eles morreram porque não se tinham arrependido. E se não vos arrependerdes, vocês também perecerão. A palavra aqui traduzida por perecerão na Bíblia raramente é usada para descrever morte física. Na realidade, transmite uma outra coisa. Uma alma que é expulsa da presença de Deus. Uma alma assim está perdida para sempre. Jesus diz acerca dos galileus que morreram enquanto estavam oferecendo sacrifícios que estavam perdidos. Isto mostra claramente que o ser religioso não substitui o arrependimento. Religião não substitui arrependimento. Existem milhares e milhares de pessoas que obedientemente praticam a sua religião. Religião não substitui arrependimento. Jesus diz que estes homens perecerão enquanto estavam oferecendo os seus sacrifícios. Porque pereceram. Porque não se tinham arrependido. O Senhor dá-nos isto como uma lição prática de aviso, a qual conta para todos nós individualmente. Se alguém não se arrepender, perecerá. As únicas duas escolhas que temos são arrependermos-nos ou perecer. Então Jesus continua neste capítulo, nos versículos seguintes, com uma parábola que está obviamente ligada a este tema do arrependimento. E dizia Jesus esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa ficar ainda mais este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não depois a mandarás cortar. O princípio básico aqui é: se der fruto, deixá-la viver. Se não der fruto, corta. É esta a atitude de Deus em relação à vida de cada um de nós. Deus espera em nós frutos do arrependimento. Frutos realmente de uma mudança de vida. E se esse fruto não aparecer, então o julgamento de Deus virá e mandará cortar. Façam lugar e coloquem nesse lugar algo mais produtivo, diz em relação à figueira. Assim, na parábola, a frase cavando à volta dela e fertilizando-a é uma forma dramática de representar a última chamada urgente de Deus para nós. É como que uma chamada urgente de Deus para o arrependimento final. E se não nos arrependermos nesta chamada, então teremos de sofrer o mesmo destino que a figueira. Enquanto estamos ouvindo nesta tarde estas palavras, a nossa vida poderá estar nessa fase, agora mesmo. Mas Deus diz: cava à volta, fertiliza, escuta a palavra de Deus. E se no fim deste ano der fruto, se ela se arrepender,
Deixem-me gravar esta palavra na nossa mente. Compare esta mensagem com a do precursor de Jesus, o João Batista, em que ele diz, em Mateus 3, naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, o povo vai até ele, desde Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então reparem, aqueles que ele batizava eram aqueles que confessavam os seus pecados. E vendo ainda muitos entre estes dos que confessavam os pecados, havia outros que não confessavam os pecados, mas queriam a bênção do batismo. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Que declaração dramática é esta? O machado já está junto à raiz das árvores. A única forma de escapar ao machado é produzindo bom fruto. Fruto do arrependimento. Todas as árvores que não produzem bom fruto serão cortadas e queimadas. A mensagem de João era de arrependimento. Os fariseus e os saduceus, os religiosos do tempo de Jesus, que se envaideciam de pertencer a um grupo restrito, a um grupo especial, que eram muito religiosos, vieram até ele, mas João disse com vigor: se não se arrependeram, se não houver fruto na vossa vida que indique arrependimento, não me peçam para vos batizar, eu exijo fruto. E João foi o representante de Deus ao exigir fruto, não folhas. Vê-se que a religião produz muitas vezes grande quantidade de folhas, de aparência, mas Deus diz: eu exijo fruto. Quer verdadeira justiça, quer verdadeiro amor, quer honestidade, quer sinceridade, quer fé em mim. Um compromisso real da vossa vida, do vosso tempo, de tudo aquilo que vocês querem dar valor, tudo é meu. Não me deem apenas folhas religiosas. Não estou interessado nelas. É o fruto que eu procuro. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e queimada. Jesus vivia na terra e cumpriu as palavras dos profetas, sendo crucificado pela vontade do Pai. Enterrado e ressuscitado da morte, após a sua ressurreição, ele apareceu várias vezes aos seus discípulos e ensinou-os. Ele diz-lhe que a boa nova da sua morte, do seu enterro, da sua ressurreição, teriam que ser anunciados a todos os povos. E disse-lhes, Lucas 24, 46, 47, assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e a seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Vejamos. Primeira coisa a ser pregada não é a remissão dos pecados, mas o arrependimento. Depois de ressuscitar, ele ordenou aos seus discípulos para pregarem o arrependimento e remissão dos pecados. Não há nenhuma autoridade no Evangelho que ofereça a remissão dos pecados sem arrependimento. Iremos também agora rever os acontecimentos no primeiro dia de Pentecostes. No capítulo 2 de Atos, lemos acerca do derramamento do Espírito Santo e acerca de uma grande multidão de judeus que ouviram estes homens galileus simplesmente falar pelo Espírito de uma maneira bonita e sobrenatural, em línguas que eles próprios não perceberam, mas que daqueles judeus de muitos países entenderam que eles estavam falando das grandezas de Deus. Então Pedro, levantando-se, prega a mensagem importante com o foco na pessoa e no trabalho de Jesus Cristo. Seu ministério terreno, sua morte, seu funeral e o testemunho da sua ressurreição. Em seguida, em Atos 2,36, Pedro conclui: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras têm um grande impacto nesta audiência que ouvia.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Isto é uma pergunta clara. Diga-nos o que Deus quer de nós. Percebemos que estamos mal. Não estamos bem diante de Deus. Não estamos bem debaixo da graça dele. Fomos cortados da sua presença, mas queremos voltar para ele. O que é que temos que fazer? Diga-nos o que temos que fazer. A resposta de Pedro foi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta ocasião foi a primeira vez que Pedro falou como porta-voz de Deus e da Igreja de Jesus Cristo. É a primeira pergunta dos pecadores acerca do que hão de fazer. Ele indica o princípio fundamental: arrependei-vos dos vossos pecados. Também na presença de Paulo, o apelo ao arrependimento aparece constantemente. Aliás, na mensagem de Paulo, em Atos 17, Paulo está a conversar com os intelectuais da cidade grega de Atenas e ele mostra-lhes que têm estado a adorar ídolos e imagens e que foram enganados e são extremamente supersticiosos. A seguir ele fala-lhes da seguinte condição de Deus: mas Deus, diz ele, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Atos 17, verso 30. Arrependimento, então, é uma ordem universal. É uma ordem para todos os homens. Deus diz a todas as pessoas em todo o mundo que se arrependam. É a única condição pela qual não há nenhuma exceção. Ele lembra aos líderes da igreja de Éfeso o seu ministério e a sua mensagem no tempo em que estava com eles. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por outras palavras, Paulo diz: não retive nada, contei-vos toda a verdade plena, tudo o que Deus nos pede. E a minha mensagem não foi primeiramente para que as pessoas acreditassem, mas primeiro de tudo que se arrependessem diante de Deus e então acreditassem no nosso Senhor. Mais uma vez, não há alternativa para o arrependimento. Não se pode dar a volta a isto. Não se pode realmente, podemos dizer, não se pode acreditar sem primeiramente nos arrependermos. Arrependimento é o único fundamento da verdadeira fé. Arrependimento. Para que haja uma fé verdadeira, nós temos que nos ter arrependido dos nossos pecados. Então, meus amados, para andarmos bem com Cristo, temos que nos ter arrependido. Temos que ter realmente pedido perdão ao Senhor pelas nossas falhas e os nossos erros. E depois sim, cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Depois sim, o Espírito Santo habitará em nós. Depois sim, nós iniciaremos uma caminhada com Cristo. Mas primeiramente, realmente confessemos as nossas falhas diante de Deus, de uma forma verdadeira, de uma forma honesta diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas, para que entremos no reino de Deus. Então digo, o arrependimento é o único fundamento para a verdadeira fé. Um grande abraço fraterno desde a cidade de Elvas, e junto à fronteira com Badajoz, convosco o pastor Joaquim Paulino. Deus ricamente vos abençoe.